Bom, pessoal, então vocês conseguem ver meus slides, são visíveis. Então, o nome dessa apresentação é Abrindo Caminhos em Filosofia da Religião pela Incorporação de Tradições Afro-Brasileiras, que tem a ver diretamente com um projeto de pesquisa que eu estou dando andamento e vai ter o fim dele em janeiro de 2024. Esse projeto é um projeto de tentativa de, como diz o título, expansão da filosofia da religião, que é uma área, uma subdisciplina da filosofia, especialmente da filosofia praticada em língua inglesa, pelo engajamento ou pelo envolvimento com tradições afro-brasileiras. Isso é uma iniciativa que partiu, mais uma vez, do fato de que, ao adentrar nessa área, que não era a minha área de origem, né? Eu não sou um filósofo da religião há muito tempo, eu diria que talvez desde 2018, né? Quando eu publiquei o primeiro artigo sobre o assunto. E ao entrar nessa área, especialmente quando eu fui em 2019 para um centro de filosofia da religião na Universidade de Rutgers, e comecei realmente a falar e pensar sobre esse assunto e sobre essa disciplina quase diariamente, eu percebi que não só essa disciplina não havia se debruçado sobre religiões do Brasil, não só afro-brasileiras, mas religiões brasileiras em geral. Além disso, essa área não tinha se debruçado sobre os fenômenos que são peculiares a esse tipo de religiosidade, os quais eu vou exemplificar em breve. Então não é só uma questão de não ter olhado para o Brasil e nem ter olhado para o Brasil dentro do Brasil, porque como eu já disse, filósofos da religião brasileiros não fizeram isso. É não ter olhado para os fenômenos que esse tipo de religiosidade expressa, esboça. Então, eu tive essa ideia de tentar colocar esses dois mundos em diálogo. Eu não acredito que eu sou a melhor pessoa para fazer isso, nem a última pessoa que vai fazer isso, mas eu talvez estou sendo uma das primeiras pessoas a tentar trazer esses dois mundos. Agora, obviamente, eu não estou falando da filosofia em geral, né? Existem grandes filósofos, ao menos no sentido amplo da palavra, que já trataram sobre esse assunto. Então, tem um livro maravilhoso do Munir Sodré, por exemplo, que se chama Pensar na Go, que eu recomendo fortemente. Mas ele é um livro muito ensaístico e pouco sistemático, e ao mesmo tempo ele não coloca as tradições afro-brasileiras, no caso o candomblé do tronco Jejinagô, em diálogo com a filosofia acadêmica, e é isso que eu estou tentando fazer, pegar a filosofia da religião, que é um campo extremamente acadêmico, e colocar em diálogo com essas tradições que são tradições brasileiras. Eu tomo essa citação do Roger Bastide, que foi um grande antropólogo francês que esteve no Brasil por muito tempo. Eu não sei se não passou a maior parte da sua vida no Brasil. Inclusive, ele começou estudando os candomblés da Bahia e foi iniciado, eventualmente, no candomblé. Então, ele participou como um praticante e escreveu muitos livros sobre o assunto, mas ele tem, para mim, uma importância que é crucial, que é o fato de que foi com ele, e talvez com Pierre Verger, que também era colega e amigo e compatriota, né, que os candomblés da Bahia e a religiosidade afro-brasileira, de um modo geral, começou a ser tratado como um fenômeno antropológico e não médico. Porque os pensadores do Brasil até a década de 40, como Nina Rodrigues, por exemplo, eles olhavam para essas religiões como algo a ser tratado, não como algo a ser descrito e entendido, né? E essa citação me inspira porque ele diz, né, que a filosofia do candomblé, primeiro, o fato de que ele usa a construção filosofia do candomblé já é impressionante em 1945 e talvez até hoje, né? Porque ele está dizendo, existe isso. Ele está dizendo, isso existe, isso não é um conjunto vazio. Existe uma filosofia do candomblé e ela é um pensamento sutil que não foi desvendado por nós. Está lá. Só está recôndito, está escondido, né? De alguma forma. E eu gosto dessa foto
é deste livro, que se chama O Exu Submerso, uma arqueologia da religião e da diáspora no Brasil, de Luciana de Castro Nunes Novaes, que é uma mergulhadora científica. E essa foto, ela retrata um assentamento de Exu que fica na enseada Água de Meninos, em Salvador. Então, essa enseada é conhecida por ter um grande mercado público, assim como o nosso mercado público de Porto Alegre, que também tem um assentamento para Exu, mais conhecido como Bará, nas nossas religiões afro-gaúchas. Exu é um orixá, ou Bará, é um orixá que é relacionado a todo tipo de transação, seja transações verbais, seja transações monetárias, ou até transações sexuais. Ele é um orixá relacionado à comunicação de todos os tipos. Então, os mercados, em geral, são lugares onde se existe alguma presença, né, de religião afro-brasileira, vai ter algum tipo de assentamento. E o do mercado público de Porto Alegre fica bem no centro, né? Qualquer pessoa. Tem pessoas que passam caminhando por cima porque não percebem, né, o que tem ali. Já essa foto é de um assentamento que está submerso na frente desse mercado, então está realmente escondido. E eu achei isso poético, porque me lembrou a filosofia, me lembrou as religiões afro-brasileiras diante da filosofia. Para a filosofia está fora do mar, na minha metáfora. Então, a filosofia não está vendo esse assentamento de Exu, não está vendo as religiões afro-brasileiras. Vai ter que mergulhar, como fez a Luciana, né, para conseguir ver. E eu acho que especialmente tem um outro lado dessa metáfora que me agrada, que eu coloquei nesses versos da mitologia dos orixás, que é um compêndio maravilhoso que um antropólogo da USP, Reginaldo Prandi, compilou. Ele viajou o Brasil inteiro, o Caribe inteiro e boa parte da costa oeste da África, compilando todas as histórias sobre os orixás que ele conseguia. E aí ele fez um livro desse tamanho, com todas as histórias, dividido por orixá. Né? E o primeiro capítulo, como alguns de vocês já esperariam, o primeiro capítulo é dedicado a Exu, que nessas histórias, como a gente lê, Exu está sempre lutando por uma espécie de primazia. Né? Ela se sentia excluído, escanteado e eventualmente consegue ser o primeiro a ser homenageado, o primeiro a comer. E como diz esses versos, Exu era o mais jovem dos orixás, Exu assim devia reverência a todos eles, sendo sempre o último a ser cumprimentado. Mas Exu almejava a senioridade, desejando ser homenageado pelos mais velhos. Na minha metáfora, mais uma vez, assim como a imagem, Exu aqui para mim representa as religiões afro-brasileiras frente à filosofia acadêmica, almejando a senioridade, esperando que esse pensamento sutil seja decodificado de alguma forma algum dia. Né? Eu gostaria de expressar, então, no mínimo, uma boa vontade para fazer isso. Não que eu consiga fazer isso. Eu, pessoalmente, não tenho muita chance de conseguir fazer isso sozinho. O que eu pretendo fazer aqui é abrir um caminho para que esse diálogo possa, porventura, acontecer. E, obviamente, não vai depender só de mim, não vai depender só de filósofos, não vai depender só de acadêmicos, né? Vai depender de algum tipo de diálogo com a prática. Né? Porque essas religiões, como eu vou mencionar, são religiões eminentemente práticas. Eu coloquei um slide para mostrar para vocês a capa do livro do Reginaldo Prandi. E essa é a foto, é uma das fotos que ilustra o livro dele. Tem muitas fotos que ele mesmo tirou. E essa é uma foto de uma pessoa incorporando Exu em um candomblé. Bom, com respeito à filosofia da religião, a filosofia, especialmente a filosofia da religião como é praticada no mundo anglo-saxão, esse filósofo, Kevin Schulbach, escreveu um livro excelente que também pautou boa parte do meu projeto, e ele diagnostica esse campo da filosofia, da religião, como sendo estreito, intelectualista e insular. Estreito porque possui uma dieta de exemplos muito estreita, muito, muito pobre. Então, porque só estuda praticamente o cristianismo, basicamente um cristianismo de uma forma muito intelectualizada, rarefeita, né, doutrinária, e não como o cristianismo é praticado.
E a insularidade diz respeito ao fato de que a filosofia da religião, como área da filosofia, dialoga muito pouco com as ciências, com os estudos da religião. Aqui a gente tem o professor Steven, que é um estudioso da religião, que de vertente antropológica. Existem psicólogos da religião, existem historiadores da religião, existem cientistas cognitivos da religião e existem filósofos da religião. A questão é que a filosofia da religião tem acontecido de forma muito insular, muito isolada desses outros estudos e isolada até de outras partes da filosofia. Então, se tu for a um congresso de filosofia da religião, ou passar um ano que nem eu passei em Rutgers, no centro de filosofia da religião deles, tu vai ver o diálogo entre filosofia da religião e metafísica e epistemologia. Acabou. Lógica, talvez. E se pular para algum outro estudo da religião, vai ser teologia. E acabou. É isso. Então, assim, quem pratica a filosofia da religião dessa forma, espero que até o fim dessa fala fique claro, não tem a menor chance de conseguir contemplar essas formas de religiosidade. Então, diga-se de passagem que existem duas grandes áreas da filosofia da religião. O que se chama de teologia natural, que é basicamente o estudo dos atributos e das provas da existência de Deus. Aí você já vê que é uma coisa bem enviesada, né? Isso é a maior parte da filosofia da religião. E a outra parte grande da filosofia da religião é a epistemologia da religião. A epistemologia da religião estuda a racionalidade da fé. Se a fé em entidades sobrenaturais é ou não racional. Essa é a questão básica, né? Então, é óbvio que até as perguntas, as questões que se fazem em filosofia da religião são enviesadas pelo cristianismo. E isso não tem problema ser assim, porque essa filosofia da religião foi praticada em países de maioria cristã. Então, é natural que tenha acontecido assim. É bom que se abra para outras tradições? Creio que sim. Até porque na Europa não existem só cristãos, né? Agora, quando vem para o Brasil essa disciplina, quando se pratica em universidades brasileiras, não parece estranho, meio absurdo, que continue fazendo as mesmas perguntas e na mesma ótica que se faz na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Então, os antídotos para essa estreiteza, intelectualismo e insularidade são mais ou menos óbvios, né? Para estreiteza é alargar, né? É expandir o escopo, o objeto da filosofia da religião. Não só um teísmo cristão rarefeito, né, intelectualizado, mas se abrir para qualquer religiosidade, né? Com respeito ao intelectualismo, é dar atenção à prática da religião, que para a grande, massiva maioria dos praticantes, das pessoas religiosas, é o que mais importa. É na prática que é a prática que adere, é a prática que chama, né? Dificilmente alguém vai ler um texto e vai... agora me converti a Umbanda, porque eu li um livro. Não, a pessoa vai e, como o C.S. Lewis, um teólogo anglicano, dizia, ele falava, para tu se tornar cristão, tu tem que adquirir uma boa infecção. O que ele queria dizer tu tem que estar na presença de outras pessoas cristãs naqueles ritos para adquirir, né, um interesse por essa prática, né, que adere porque é algo comunitário, né? Em terceiro lugar, é expandir, com respeito à insularidade, é expandir esse diálogo com as outras áreas dos estudos da religião, como antropologia, psicologia, ciência cognitiva, né? E com outras áreas da filosofia que têm sido de pouco diálogo com a filosofia da religião, como a filosofia da mente, por exemplo. Cada vez que eu dou essa palestra, eu tenho que me perguntar para quem que eu estou falando, com que tipo de plateia eu estou falando. Então, eu brinco que quando eu cheguei para dar uma palestra muito parecida com essa na Federal da Bahia, eu não ia explicar para eles o que é candomblé. Chegou o gaúcho, né? Chegou um gaúcho branco para explicar o que é candomblé para o pessoal da Federal da Bahia, não ia, obviamente, cair bem. Então, eu vou deixar para os meus colegas, que eu já assisti as palestras deles, então eu sei que o Agnaldo vai falar sobre candomblé e o Steven vai falar sobre Umbanda. Então eu vou
Eu não vou dar uma introdução nessas coisas, a gente pode conversar sobre isso mais tarde na discussão. O que eu vou fazer é apontar quais são os aspectos centrais dessas formas de religião que resistem a um olhar acadêmico, filosófico. O que causa dificuldade? E o que causa dificuldade são nada mais, nada menos que os aspectos centrais dessas religiões. E esse tipo de coisa eu tenho que colocar esses slides. Eu dei essa palestra na Inglaterra 2 vezes em tempos recentes, setembro e outubro. Então eu tinha que explicar, obviamente, o tráfico negreiro. É claro que eles sabem, né? Mas mesmo para nós, às vezes um mapa desse pode ser impressionante. Porque não só pelo volume, mas pela diversidade de nações das quais foram, né, extraídos e trazidos forçosamente pessoas do oeste da África para a costa do Brasil, especialmente Pernambuco, Salvador e Rio de Janeiro. E o fato de que se misturou pessoas de diferentes etnias e cultos, né, causou a formação de uma religião que é afro-brasileira, né? Não é uma religião africana no Brasil, é uma religião afro-brasileira porque ela se formou no Brasil e ela se formou de uma forma que não teria acontecido na África. Tanto que quando Pierre Verger virou Pierre Fatumbi Verger e, né, virou um babalaô lá em Salvador, no Opoafonjá, ele teve interesse em ir para a África, foi ao Benin, se tornou babalaô do outro lado, sendo a primeira pessoa a ser babalaô dos dois lados do Oceano Atlântico, e descobriu que lá os cultos eram muito diferentes. Porque lá cada nação e cada culto e cada orixá estava num lugar. Quando no Brasil, não só todos os orixás foram integrados em um mesmo culto, né, mas diferentes nações. Então a gente tem pessoas de troncos absolutamente distintos, étnicos, como os Bantus, né, da Angola e os Yorubás da Nigéria, Benin, Togo, no mesmo terreiro, no mesmo lugar. Então é algo que aconteceu no Brasil e é algo propriamente brasileiro. Não só no Brasil, diga-se de passagem, aconteceu também no Caribe e muito pouco nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos praticamente não existe mais, mas certamente existe em Cuba, Haiti, por exemplo, né? Os vodus. Bom, o centro e o cerne das religiões afro-brasileiras, obviamente, é o culto dos orixás, ou também em outras línguas usadas nos cultos afro-brasileiros, inquices e voduns. E esses seres, em algumas religiosidades afro-brasileiras, como no caso da Umbanda, são cultuados e homenageados junto com outros espíritos, com espíritos menores, né? Como espíritos de pretos velhos, antigos escravizados, pombas giras e caboclos, né? E essas pessoas, esses seres, eles têm uma característica que é uma característica que não acontece em um grande número de religiões. Esses seres, eles estão presentes. Eles estão presentes no culto. Eles não são só uma ideia, eles não são um ser que habita em outro plano e lá fica, né? Eles descem e frequentam e estão ali conversando, dançando, bebendo, rindo, né? Dançando, enfim. E isso é um aspecto, obviamente, central para essas religiões. E esse aspecto, essas fotos também são do Reginaldo Pranjo. Esse aspecto, e essa é uma foto de um amigo meu que tirou no 2 de fevereiro na Barra do Ribeiro. E eu uso essa foto quando eu falo sobre esse assunto para plateias em outros países. Eu uso essa foto para mostrar para eles que em Porto Alegre, no sul do Brasil, existem regiões afro-brasileiras, porque eles ficam surpresos. Na verdade, até outros brasileiros de outras regiões do Brasil ficam surpresos quando eu digo que Umbanda em Porto Alegre tem mais membros per capita do que qualquer estado do Brasil. Então, na festa de Nossa Senhora dos Navegantes, tem mais imagens de Iemanjá do que de Nossa Senhora dos Navegantes. Essas divindades, esses seres, então, eles estão presentes, né? O que quer dizer que eles são ativos no nosso mundo, eles são imanentes, eles estão aqui, de alguma forma.
Às vezes incorporados, às vezes não. Mas o fato de que eles estão aqui conversando, né, de que estão participando do culto, é algo absolutamente central e é o fenômeno que a gente chama de incorporação. Os antropólogos usam muito a palavra possessão, que obviamente é muito mal vista no Brasil e nos cultos afro-brasileiros, porque possessão é algo que aqui, especialmente no Brasil, tem uma conotação de involuntário. Né? Quando tu é possuído, é algo que tu não tem absolutamente nenhum controle sobre aquilo. Né? E possessão ainda tem uma conotação negativa, que não só é contra a tua vontade, mas é algo que vai te fazer mal. Quer dizer, um espírito está ocupando o teu corpo contra a tua vontade para fazer alguma coisa que não é boa. Já a incorporação nas regiões afro-brasileiras é algo que, em primeiro lugar, é algo que se aprende. Né? Uma pessoa não pode simplesmente, indiscriminadamente, né, incorporar. É algo que acontece em certos contextos, existe iniciação, existe ensino e prática para aquilo ser mais ou menos domado. Né? Existe algum aspecto de involuntário? Existe. Né? Eu mesmo eu já vi isso com meus próprios olhos. Em julho, eu estava na Bahia, numa roça de candomblé, que fica bem longe do centro de Salvador, para uma festa de Logunedé, que era o cabeça daquele terreiro. Então era uma festa mais importante do ano, basicamente. E quando o médium que estava incorporando o Logunedé, entrou, ele viu algumas pessoas que estavam em volta, né? Onde eu estava, tinha algumas pessoas que eram médiums, mas que estavam ali como observadores naquele dia. Eles estavam lá só para ver a festa. Só que aí o Logunedé reconheceu uma médium e começou a chamar. E a médium falou: Não, obrigado. Eu tô aqui só para observar hoje. Eu quero só assistir. E ele falou: Não, vem. E ela resistiu. E aí ele só tocou nela e ela desfaleceu. E aí o pessoal carregou ela lá para trás. Daqui a pouco ela veio Oxum lá de dentro. Então, assim, é algo que ela sabe fazer, é algo para que ela está preparada. E, obviamente, o Logunedé não ia fazer isso comigo, por exemplo, que eu não sou uma pessoa preparada para isso. Então, ele levou a pessoa, mas a pessoa realmente estava resistindo. Ela não estava querendo, naquele dia especificamente, ela estava querendo só assistir. Não queria trabalhar, né, no caso. Um fato aqui interessante também é que o fato de que dessem, né, essas entidades para o nosso plano, para o nosso mundo, mostra que existe uma porosidade, né, uma permeabilidade entre esses mundos. Esses mundos eles têm uma fronteira, mas é uma fronteira porosa. Esses seres conseguem transitar entre esses dois mundos, o que por si só deveria gerar perguntas de cunho metafísico muito profundas. O segundo aspecto, além da mediunidade por incorporação, que é extremamente central a essas religiões e não é algo sequer aventado e investigado pela filosofia da religião, é a prática de oferenda ou sacrifícios. Né? A prática de oferenda e sacrifícios, obviamente, acontece em todos os cultos afro-brasileiros, de diferentes formas. Né? Então, é engraçado que um dia antes de dar essa palestra no Rio, eu estava falando sobre esse assunto com uma pessoa que frequenta um terreiro de Umbanda no Rio de Janeiro, e aí eu falei que... Eu estava falando como existe um espectro na Umbanda que vai do menos africanizado para o mais africanizado. Né? Existem terreiros de Umbanda onde tu entra e se tu entra desavisado, tu tem que ter um olhar muito aguçado para entender que tu não está num terreiro de candomblé. Já existem outros que tu tem que ter um olhar muito aguçado para entender que tu não está num centro espírita. Porque as pessoas estão vestidas de branco e sentadas, não tem tambores, não tem incenso, não tem nada. Então existe um espectro. Né? A Umbanda é extremamente fluida e adota formas diferentes. Aí eu falei para essa pessoa que em algumas formas de Umbanda, em alguns terreiros de Umbanda, existem sacrifícios animais. Aí essa pessoa falou: Não, se tem sacrifício animal, por definição não é Umbanda. Aí eu só posso
eu só posso sorrir diante dessa afirmação, porque a ideia de que existe uma definição de Umbanda é absolutamente alienígena à prática da Umbanda, que é descentralizada. Não existe uma instituição central na Umbanda, ou um terreiro que seja mais importante do que todos os outros, e um pai de santo ou mãe de santo que seja mais importante do que absolutamente todos os outros. Não existe papa, não existe infalibilidade, então existe espaço, sim, né, para... e isso é muito brasileiro, inclusive. Né? Existe um espaço para discussão. Então, existe sacrifício animal porque o axé, a força vital, ela está em tudo, está em todos os objetos, inclusive, né? Mas ela está especialmente em certas pessoas, em certas partes da pessoa. O sangue é considerado um lugar de transmissão de axé e está em certos lugares da natureza que são correlacionados com certos orixás. Então, se alguém é filho de Iemanjá, o mar é um lugar especialmente, né, propício para aquisição de axé. Se a pessoa é uma filha de Oxum, uma cachoeira, um água doce, enfim. E assim por diante. O que acontece aqui é que a oferenda, ou sacrifício, o ebó, ele é uma condição necessária para a transmissão e aquisição de axé. E sem axé, ou com pouco axé, mal se vive. Então, ele não é uma prática opcional, ou uma prática, né, quem sabe, de vez em quando. Não, é uma prática central dessas religiosidades. E, mais uma vez, filósofos da religião não têm escrito, não têm pensado sobre esse assunto. Então, um grande pedaço, uma grande seção da vida espiritual religiosa dos seres humanos está sendo absolutamente ignorado. Né? Não existe... Eu conheço um livro de filosofia da religião que trata sobre sacrifícios e ainda assim de forma bastante incipiente, porque, enfim, né, a gente não pode falar mal dos pioneiros. Não pode falar mal dos primeiros a escrever sobre o assunto. Bom, basicamente aqui, então, a gente tem religiões e diversos cultos no Brasil que têm características compartilhadas e todas elas as tornam refratárias ao olhar da filosofia da religião como é feita tradicionalmente. Primeiro é o fato de que não são religiões textuais, de que são tradições que são oralmente transmitidas. Então, ao contrário das grandes religiões mundiais como budismo, hinduísmo, judaísmo, cristianismo e islã, não existe um texto sagrado, eu digo assim, né? Não existe um texto, existem mitos que são passados, histórias que são passadas de geração em geração, mas não existe um texto onde eu posso simplesmente me referir. Tá lá, né? Livro de Jó, versículo 2, verso 3. Não tem isso. Alguém vai dizer, não, por exemplo, Olorum disse para o Batalá criar o mundo. E o Batalá bebeu vinho de uma palmeira, ficou ébrio, ficou bêbado e dormiu. E aí o Dudu olhou essa cena e falou: vou eu criar o mundo. Vou eu criar o mundo terreno, né? O Aie. Bom, beleza. Se tu for falar com pessoas diferentes, elas vão te contar essa história de formas diferentes, obviamente. Então o trabalho que o Reginaldo Prandi teve que fazer é um trabalho de achar uma espécie de média. Quando ele foi lá e ouviu essa história em vários terreiros do Brasil, do Caribe e do Oeste da África, ele ouviu versões e teve que fazer algo que os antropólogos chamam de uma descrição densa. Uma espécie de média, né, que dê conta de passar algo da essência dessa história, mas obviamente não vai ser a história que vai soar verdadeira para todos os ouvidos. Né? Então o primeiro fato é essas religiões não são textuais. Como eu já falei, elas não são centralizadas, não são institucionalizadas em torno de um só órgão, de um só corpo, né, de tradição. Elas, em terceiro lugar, são muito mais focadas na vida ritualística do que em profissão de fé. Obviamente existe fé e existe ritual,
Existe crença, existe prática em todas as religiões. Algumas pendem mais para um lado, algumas para o outro. Mas no caso da filosofia da religião, se tu lê textos de filosofia da religião, tu fica com a impressão que só existe crença religiosa. Que a prática é algo extremamente marginal. Quando, na verdade, mesmo o cristianismo, que é o foco principal da filosofia da religião, é uma religião encarnada, uma religião incorporada. Né? Tem vinho, tem água, tem óleo. Né? É uma religião que tem hóstia, né? Tem pão. Então, não é pouca coisa de encarnado, de incorporado que existe numa liturgia cristã. Mas, no caso das liturgias dos nossos ritos afro-brasileiros, isso é ainda mais enfatizado, porque existe dança, existe música, existe canto, existe os atabaques, existe defumação. Isso tudo, inclusive, isso não é muito distante do cristianismo se a gente parar para pensar, né? Mas chama mais ainda atenção no caso desses ritos. E, em último lugar, algo que já está aqui, já está anunciado, essas religiões então são religiões que acontecem no corpo. Né? Acontecem no corpo também, obviamente. Não estou querendo aqui dividir a mente e o corpo, mas é importante o aspecto incorporado, corpóreo, né, desses ritos. Tudo isso, então, mais uma vez, é refratário, resiste ao olhar da filosofia da religião acadêmica. Então, algumas sugestões que eu gostaria de propor com esse meu projeto primeiro que essas tradições afro-brasileiras, elas suscitam questões para a filosofia da religião que nunca foram levantadas. Porque nenhum filósofo praticamente parou para olhar, né, para essas religiões e extrair delas as questões. Então, quando eu dei essa palestra na Federal do Rio de Janeiro, 2 dias atrás, meu colega Marcos Clemes veio com uma pergunta metafísica extremamente interessante sobre a dualidade de mente e espírito nessas religiões, que eu não tinha absolutamente eu não tenho nenhuma autoridade e capacidade para respondê-la assim, num átimo. Né? Mas a pergunta que ele fez, eu não sei quantas vezes foi feita, se é que foi feita. Porque ele estava sendo exposto basicamente, a gente abriu um diálogo naquele momento. Né? Então, essas perguntas são perguntas que, às vezes, são muito parecidas com as perguntas que se fazem em outras religiões, mas às vezes não. Por exemplo, o professor Agnaldo Portugal vai falar sobre o mal e o sofrimento e uma perspectiva possível em filosofia da religião com respeito ao mal do candomblé, mas o problema do mal, que é um problema filosófico sobre a religião que existe desde sempre, desde o começo, né, do cristianismo, qual seja, como a gente consegue conciliar a existência do mal, do sofrimento no mundo, com a existência de um Deus benevolente, onibenevolente. Como é que um Deus que é perfeitamente bom cria um mundo onde se sofre e se sofre tanto? Né? Essa pergunta, eu não sei se ela faz sentido no contexto do candomblé, por exemplo. Porque a gente teria que olhar quem é essa divindade, que existe, obviamente, um deus maior no candomblé, o Olorum. Mas, olhando para o Olorum, a gente vê rapidamente que ele não tem os mesmos atributos que o deus cristão. Ele não é onipresente, onisciente, aquela coisa toda. Né? Ele é um deus diferente. Primeiro que ele delega a criação do mundo e dos seres humanos. Né? O mundo e os seres humanos são criados por Obatalá e Odudu. Por Oxalá e Odudu. Então, quer dizer, ele já é diferente. Então, a gente tem que primeiro olhar para esse contexto teísta, né, específico. Em segundo lugar, eu acho que vai ficar claro até o fim da minha fala que a disciplina da filosofia da religião precisa rever a sua metodologia para lidar com esse fenômeno religioso, porque é isso. Tem se focado em algo completamente diferente, sobretudo em teologia e doutrina, às custas da prática, que é o que, mais uma vez, é o que parece mais importante aqui. E, finalmente, eu acho que é bastante óbvio, mas vale ressaltar, que o contato entre esses mundos tem
potencial para iluminar ambos, né? A iluminação que eu vejo as religiões afro-brasileiras dando à filosofia da religião é bastante negativa. É mostrar o quão exígua, quão estreita, né, quão insular e quão intelectualista ela tem sido. Mas isso é uma lição que eu considero essencial para a gente andar para frente. Deixa eu ver quanto tempo eu falei já. 40 minutos. Eu já falei basicamente todo o tempo que eu queria usar, mas eu vou mais 10 minutos. Vou pegar mais 10 minutos, porque eu sou organizador, eu posso fazer isso. Eu coloquei aqui algumas perguntas que me ocorreram no processo de tentar pensar filosoficamente sobre essas religiões, e algumas delas são perguntas que antropólogos já se fizeram, obviamente. Algumas talvez não tanto, ao menos não né, com essas palavras. Algumas perguntas que são óbvias, assim, saltam nos olhos com respeito a essas religiões qual é a visão da vida após a morte sustentada por elas? Quais compromissos ontológicos, ou seja, quais teses metafísicas estão implícitas nessas práticas? Como, por exemplo, esse meu amigo Marcos perguntou se existia uma divisão radical entre mente e corpo nas religiões afro-brasileiras. Primeiro que falar de religiões afro-brasileiras como um todo, obviamente, eu estou fazendo isso aqui porque eu não tenho tempo também para entrar nas especificidades. Mas é óbvio que quando a gente coloca, por exemplo, os candomblés e as várias formas de umbanda no mesmo saco, a gente vai cometer generalizações impróprias. Porque são tradições muito diferentes, né? Que vêm, inclusive, de bases teóricas diferentes, né? Porque no candomblé não existe interferência do kardecismo, a umbanda já é uma forma, quase, em alguns casos, uma forma de espiritismo, né, que abarcou espíritos de pessoas escravizadas, pombagiras, etc. Então, é óbvio que não dá para fazer uma generalização apressada. Outra pergunta é como que a mediunidade, né, como que a incorporação pode ser vista como evidência em favor da visão que a Umbanda ou o Candomblé tem da vida após a morte corporal. A gente pode pensar também com respeito a oferendas e sacrifícios, o que essas práticas implicam sobre a relação entre seres humanos, espíritos e divindades, e como essas oferendas e sacrifícios, mais uma vez, podem ser vistos como evidência para a verdade das teses implícitas, dessas teses que estão por trás sobre a existência e a natureza desses seres nessas religiões. E para mim, como um neófito em filosofia da religião que está tentando sacudir um pouco o campo, perguntas metodológicas importantes que surgem são o que significa pensar a pessoa religiosa como um sujeito corporificado, corpóreo, como os aspectos materiais e sociais dos rituais devem figurar em uma explicação da cognição religiosa e como nós podemos desenvolver uma filosofia da prática religiosa. Uma filosofia da prática religiosa é algo que não existe, basicamente. Então, é um campo de investigação que não sou só eu, obviamente, eu e mais algumas pessoas estamos tentando fundar, de alguma forma. E para fazer a filosofia da prática religiosa, o filósofo vai ter que olhar para uma fonte que não é um livro de teologia ou um texto sagrado. Ele vai ter que olhar para prática. E a prática, para um filósofo, ela pode ser acessada por algumas vias. Uma via seria a observação participante. Seria simplesmente virar uma espécie de antropólogo, né? Mas eu não sei se eu tenho... Eu faço isso, mas eu não escrevo sobre isso. Eu gosto de enriquecer a minha pesquisa com isso, mas eu acho que eu teria que ser treinado como antropólogo para começar a realmente usar isso na minha pesquisa. Então, eu prefiro deferir a autoridade do Steven e dos colegas dele, os etnógrafos, junto com a observação participante e etnografia. Obviamente, existem outros meios de absorver, como a arte, por exemplo. Mas a etnografia, eu acho que é um meio incontornável para um filósofo da religião tratar dessas religiosidades. E quando a gente fala sobre isso, é importante notar que
em filosofia da religião, como eu falei, dois grandes braços. Teologia natural, né? Pensar sobre a existência, talvez não só de Deus, mas de deuses e dos seus atributos, e pensar sobre a racionalidade ou não de ter fé nesses seres. Esses são procedimentos normativos, são procedimentos avaliativos. Né? O filósofo está tentando chegar à verdade, ele tem essa, essa pretensão, que muitas vezes não é a pretensão dos antropólogos, que estão tentando descrever, né? Estão tentando descrever um recorte da realidade, dizer é assim que essa religião está sendo praticada. E é óbvio que se a gente quiser fazer uma avaliação, se é que esse é o nosso objetivo, a gente deveria, antes de fazer uma avaliação, fazer uma descrição apropriada. E uma descrição apropriada e filosoficamente informada de uma forma de vida, não necessariamente religiosa, mas de uma forma de vida qualquer, é o que um grande filósofo wittgensteiniano, D.Z. Phillips, chamava de fazer justiça conceitual àquela forma de vida. E os filósofos nem começaram a fazer justiça conceitual à grande maioria das formas de vida religiosa, né? Que dirá as formas de vida religiosa brasileiras. Então, antes de passar de uma descrição para avaliação, a gente tem que parar e tentar fazer essa descrição. Essa descrição é feita por antropólogos, tanto que quando eu dei essa palestra em Juiz de Fora, alguém me perguntou, tá, mas isso que tu quer fazer não é antropologia? Eu falei, talvez seja uma forma filosófica de antropologia, eu não tenho muito apreço a essas distinções disciplinares, a não ser que o Steven não fique feliz que eu faça antropologia de forma amadora. Além da proximidade com a etnografia, para já ir concluindo minha fala, um segundo ponto, um segundo elemento que eu considero absolutamente necessário para pensar nessas religiões filosoficamente é que a gente tente dar conta do fato de que essas práticas, que são tão importantes, práticas como a incorporação e o sacrifício ou a oferenda, são práticas rituais incorporadas e que para isso, para tomá-las como formas de cognição e oportunidades de conhecimento, a gente tem que a gente tem que olhar para esses fenômenos através de um marco teórico, de uma lente que entenda a cognição como algo incorporado, situado, né, contextualizado e estendido para além da cachola, basicamente, para além da cabeça, né? Então, se fala muito sobre cognição estendida em filosofia da mente e ciência cognitiva. E cognição estendida quer dizer o quê? Quer dizer que nós, seres humanos, nós temos uma prática muito comum e absolutamente necessária para nós, que é descarregar certos processos cognitivos no mundo material. Então, quando vocês pegam um papel e escrevem assim, comprar leite, e colocam na geladeira, né, isso já é cognição estendida. Ou quando vocês fazem um cálculo numa calculadora ou num ábaco, ou quando vocês olham para a agenda de vocês no celular, tudo isso todas essas são extensões do pensamento de vocês. Vocês têm capacidade, às vezes, nós todos temos capacidade de lembrar o número de telefone? Tem. Mas eu não tenho capacidade de decorar todos os números que estão na minha agenda. Então eu preciso. Não é uma questão de opção. Eu preciso de objetos materiais que são uma extensão da minha cognição. Isso acontece também no mundo religioso, né? Isso não só o corpo e o contexto, mas a cultura material na religião é importante para a cognição, né? Então, práticas religiosas, elas acontecem com um contexto material, com uma cultura material, como dizem os antropólogos, e não um vácuo ou só na minha cabeça, né? Acontece com um monte de objetos. E nós, seres humanos, nós temos uma facilidade de lidar, por exemplo, com objetos físicos que a gente não tem para fazer reflexão sobre entes cuja existência e a natureza é contra-intuitiva.
Então, ao trocar processos de cognição offline, como se diz, cognição offline é a reflexão, né? Eu vou, danço, converso com Exu Tiriri, vou para casa. Depois eu penso sobre isso. Esse pensamento que acontece pós-facto é a cognição offline. Isso é algo que eu posso fazer depois, sentado em casa, né? Mas enquanto eu estou na prática, eu estou usando minha cognição online, né? Eu estou pensando no ato, no momento. E nesse momento, a manipulação de objetos e a conversa e tocar nas pessoas, isso tudo torna mais fácil, mais simples aqueles processos cognitivos. Então, a cultura material ela nos permite substituir processos complexos offline por processos mais simples e online. Então, o que eu quero dizer com isso é que os objetos, a cultura material das religiões, ela não é só uma fachada etnográfica pitoresca, né? Não é só não, é só um colorido ou algo assim. Não, é algo integral para a cognição e para o conhecimento religioso, que essas práticas não só expressam, mas instanciam, como eu coloquei nesse slide. Enfim, eu vou pular para o fim. Eu poderia falar muito mais tempo, obviamente, mas eu tenho outros colegas que querem falar também. Eu termino com essa citação de um outro filósofo que está andando nessa mesma direção, que diz que se a gente quiser fazer filosofia da religião, porque essa área da filosofia, ela se diz filosofia da religião. Ela não se diz filosofia do cristianismo e ela não se diz filosofia da doutrina cristã ou da teologia cristã. Porque se ela não fala sobre liturgia, ela não pode ser nem filosofia do cristianismo. Então, se a gente quiser fazer filosofia sobre religião, se a gente quer que o nome da disciplina faça justiça, né, ao conteúdo dessa disciplina, a gente tem que aceitar a confusão e a diversidade histórico-cultural, né, abraçar essa confusão de doutrinas e práticas e, como eu falei, no contexto de religiões que não são institucionalizadas, a gente vai certamente, quando a gente faz generalizações, a gente vai desagradar pessoas, porque alguém vai dizer, não, eu não aceito que tu diga, por exemplo, que Umbanda não tem sacrifício. Eu sou umbandista, faço sacrifício. Então sempre vai ter fluidez, né? Mas é só mediante a aceitação dessa confusão que é o mundo religioso que a gente vai conseguir ter algum tipo de chance de fazer filosofia da religião em stricto senso, né? Em sentido estrito. Finalmente, eu espero que tenha ficado claro que as religiões afro-brasileiras, elas como se erguessem um espelho para esse mundo acadêmico rarefeito, né, da filosofia da religião, no qual tu, né, deveria se olhar e dizer, eu não estou fazendo bonito, né? Eu não estou respeitando essas tradições, porque o método da minha disciplina sequer dá conta dos principais fenômenos dessas religiões. É isso. Obrigado.